Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, mais uma vez, recorre a tarifas como forma de tentar resolver crises de diversos tipos. Agora ele está travando uma nova guerra comercial com um dos principais aliados, um dos mais tradicionais, que é o Canadá. Essa guerra está explodindo. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Há pouco mais de 3 meses das eleições no Congresso norte-americano, em que a economia deve desempenhar um grande papel, Donald Trump e o primeiro-ministro canadense Mark Carney entraram em uma guerra comercial. No último fim de semana, passaram a valer tarifas de 50% sobre 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. Trump também ameaçou taxas de 50% sobre o setor automotivo. Carney, por sua vez, promete tarifas retaliatórias a partir de 8 de setembro. As autoridades do Canadá explicam que as taxas foram planejadas justamente com as eleições do Congresso na mira. A ideia é impactar mais aqueles produtos feitos em estados-chave para a disputa, onde o partido de Trump corre o risco de perder assentos para a oposição. Second, we're also targeting products that will target states in the US. And so we're being wise and strategic to put political pressure. A decisão do governo Carney deve causar um impacto econômico sobre os canadenses. O país tem uma economia 13 vezes menor que a americana, além de fragilidades que Washington pode explorar. Sem os Estados Unidos, o Canadá não poderia sobreviver, diz um texto da Casa Branca. Ottawa, no entanto, diz que as taxas são uma defesa. Canada's counter-tariffs are designed primarily to provide protection for Canadian industry impacted by U.S. tariffs and allow them to compete against U.S. products in the Canadian market. It's all about fairness, it's all about level playing field. O caso do Canadá é um exemplo claro dos limites da política de Donald Trump. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, assumiu o cargo com a promessa de ter uma relação melhor com Trump do que a do antecessor, Justin Trudeau. Mas depois de discussões e até mesmo ameaças de que o Canadá se tornaria o 51º estado norte-americano, Carney resolveu adotar a retaliação. Apesar disso, as tarifas também se tornaram a aposta de Trump para resolver o que acabou se tornando outra grande crise para o governo, a guerra contra o Irã. Depois de ameaças militares, agora a Casa Branca promete punir países que mantiverem relações comerciais com os iranianos. O principal comprador do petróleo do Irã, a China, já se manifestou contra a decisão. Pequim afirma que pressões econômicas só irão intensificar as tensões e que a cooperação com Teherã não deve ser interrompida. Os comentários vêm um mês antes da visita do líder chinês Xi Jinping à Casa Branca e levantam dúvidas sobre se os Estados Unidos irão, de fato, tomar ações contra Pequim. Lucas, independente do que a gente possa examinar como fatores específicos, vantagens de um ou outro, Canadá, China, vis-à-vis os Estados Unidos, a gente tem a sensação, e foi inclusive a manchete recente agora de tarde do New York Times, que o comportamento dos dirigentes do Canadá e da China tem uma coisa em comum: pararam de baixar a cabeça para o Trump. Alguns vão ao ponto, queria ver a sua análise disso, de dizer que chegamos ao momento da inflexão. Aqueles que até aqui achavam que concordar com o Trump ou puxar o saco dele trariam algum resultado, estão se convencendo que é o contrário. Tem que peitar. Olha, William, eu não vejo dessa forma, né? Na verdade, tanto a China quanto o próprio Canadá vem, digamos, retaliando os Estados Unidos desde o começo do ano passado, quando o Trump começou a impor as tarifas, né? Tanto no âmbito do USMCA, quanto no 2 de abril, né? Na subsequência, onde ele impõe tarifas para todo mundo, basicamente o mundo inteiro, incluindo aí, cobrindo a China, Brasil, a Europa e etc., né? Fato é que, inexoravelmente, à exceção desses dois países e do Brasil, né, que ainda também não conseguiu negociar, né, sua relação bilateral comercial com os Estados Unidos, todos os demais países, de alguma forma, acomodaram essa relação, né? Aqui na América Latina, no meu entendimento, só o Brasil ainda carece de uma negociação com os Estados Unidos. O México está negociando, entendo eu, muito bem
né, o seu tratado, o USMCA, né, com os Estados Unidos, e o Canadá vem adotando essa postura um pouco mais confrontativa. Agora, é importante lembrar, William, o Canadá não é a China, né? O Canadá é um país de 2 trilhões de dólares, né? A China é um país, né, de 20 trilhões de dólares, de uma economia de 20 trilhões de dólares, então são ordens de grandeza muito diferentes e poderes geoeconômicos também muito diferentes, né? A China é líder em tecnologias limpas, né, produtos essenciais, né, para tecnologias do futuro, terras raras. O Canadá não tem esse poder de fogo contra os Estados Unidos. Então, no meu entendimento, essa postura mais hostil que está sendo adotada pelo Canadá, muito embora as negociações com o Trump são sempre muito duras, a gente sabe disso, e muitas vezes, né, com posturas maximalistas, mas enfrentar os Estados Unidos, né, retaliar os Estados Unidos, ao meu ver, é muito mais prejudicial para o Canadá do que para os Estados Unidos. Ainda que para esses 20 bilhões que nós estamos falando, de ambos os lados, isso representa ainda muito pouco para as exportações canadenses. Nós estamos falando de algo de menos de 5%. Mas tem um dado importante aí, o Trump já anunciou que vai, a partir de janeiro, tarifar também, né, o comércio automotivo. Se a gente está falando de comércio automotivo, a gente está falando de basicamente 15% a 16% do comércio bilateral, que é altamente integrado em cadeias de suprimentos internacionais, né? Tanto os Estados Unidos com o Canadá, como os Estados Unidos com o México. Então, é muito mais prejudicial, né, de uma forma geral, para o Canadá do que para os Estados Unidos. Na minha visão, o Canadá deveria, a exemplo dos outros países de potências médias, seguir no caminho da negociação, ainda que isso seja muito difícil. Tem um aspecto que você menciona, Lucas, que me parece relevante, super relevante por sinal, que é a ligação entre o comportamento frente à figura do Trump e o jogo de forças relativas no grande arco da geopolítica, e onde o seu argumento é, geopolítica aí, nós estamos falando de grandezas diferentes. E o fato de falar de grandezas diferentes nos leva a assumir que a capacidade de resposta também é diferente. Mas aí eu vou trazer para você, Lorival, a listinha que o New York Times fez de desafios recentes feitos a Trump. Eles vão de Benjamin Netanyahu, que rejeitou o plano de Gaza. Os europeus, que não toparam entrar com ele na guerra contra o Irã. Nós temos também a ideia de que os árabes não toparam nem um pouco a ideia de se cobrar tarifas, cobrar pedágio no Estreito de Hormuz. O que está acontecendo? Seria, como se diz aqui, está chegando agora ao fim, a era da capitulação? Eu acho que o Donald Trump ele adota uma abordagem assim na relação com os países, tanto adversários quanto aliados, que provoca reações, né, e com diferentes graus digamos, de hostilidade ou de uma resposta mais incisiva, dependendo de condições internas e da própria atitude do Trump, né? E o Canadá é um caso muito específico por várias razões, né? Em primeiro lugar, a geografia e a interdependência econômica faz com que Estados Unidos e Canadá sejam praticamente uma mesma cadeia de produção continental. E o Trump ele tem vários objetivos ali no Canadá que são específicos. Então, ele chegou ao ponto de querer exigir que o Canadá arbitrar sobre as tarifas que o Canadá praticaria sobre o seu aço com outros países que não os Estados Unidos, né? Ele jogou muito duro nas tarifas de automóveis, aço e alumínio, a ponto de o Doug Ford, o premier de Ontário, falar para o primeiro-ministro Mark Carney, cara, não tenho como suspender o banimento das bebidas alcoólicas americanas porque as tarifas estão muito altas e vão prejudicar muito o meu estado, né? E aí foi aí que o Mark Carney jogou a toalha e mandou os negociadores voltarem para Ottawa. O Trump ele tem um desejo, né, de
ter uma arbitragem sobre as questões do Canadá de maneira geral. Ele gostaria de anexar o Canadá. Isso não é uma brincadeira, é uma coisa séria, porque ele sente uma ameaça da China vindo pelo Ártico, não é? É o mesmo caso da Groenlândia para ele. Então, a interdependência industrial e de energia do Canadá e Estados Unidos e a absoluta assimetria entre os dois países fazem com que ele veja incentivos em jogar muito duro com o Canadá para atrair as indústrias de volta para os Estados Unidos. Ele acha que aí tem a maior oportunidade de reindustrialização dos Estados Unidos. Então, ele vê o Canadá de uma forma diferente dos outros países. E a pressão é tão forte desde o início, que inclusive interferiu na eleição canadense, né? O Pierre Poilievre, que era o conservador, estava com a eleição ganha, e a eleição do Trump, as interferências do Trump levaram a uma mudança no quadro e a vitória do McCartney, que era liberal, que estava 20 pontos abaixo na pesquisa. E hoje se tornou uma questão de soberania por causa de todas essas tentativas de arbitragem. Nas negociações surgiram coisas novas do tipo assim, retirem os subsídios sobre a produção de cinema em francês, que é uma questão cultural. Nossa Senhora, extremamente com isso no Canadá. Exatamente, que a minoria francófona, isso para ela seria o fim do Canadá praticamente. Então, o nível de ingerência foi tão brutal que não poderia haver outra reação a não ser uma guerra econômica que vai ser extremamente dolorosa para o Canadá. Lucas, você na sua resposta anterior, você ressaltou pelo menos umas 2 vezes a ligação entre a força de um país, do ponto de vista geopolítico, e as possíveis respostas que esse país pode dar a alguém como Trump. É possível dissociar esse princípio básico que você emprega e dizer, mesmo sendo uma potência média, peitar o Trump traz resultados? Ou apenas negativos, como você ressaltou? Olha, William, nós não tivemos nenhuma potência média ou país pequeno, né? País em desenvolvimento, menor do que uma potência média, eu quero dizer, que tenha tentado retaliar os Estados Unidos, né? Que tenha ousado retaliar os Estados Unidos, até para que a gente tenha aí, digamos, algum tipo de evidência, né? De que isso de alguma forma pode funcionar. O que a gente viu no caso da China, por exemplo, no ano passado, foi uma escalada brutal, onde as tarifas bilaterais, né, elas alcançaram patamares acima de 100%. O Trump, ele está, além de todos esses fatores, né, colocados pelo Lorival, o Trump também leva em consideração que justamente o Canadá, junto com a China, né, foram os 2 países que ousaram retaliar os Estados Unidos e, evidentemente, ele entende que o Canadá não está na mesma posição que a China. É importante, eu acho que também mencionar que toda essa postura, né, que o Trump vem adotando em relação, né, aos países das Américas em geral, tem muito a ver com a nova estratégia de segurança nacional americana, né, de resgate da chamada doutrina Monroe, né, como ele mesmo chamou, né, parafraseando ali a antiga doutrina Monroe, né, de restabelecimento, de reocupação dos espaços de influência dos Estados Unidos aqui na região. E aí tem um aspecto central, que é, além de diminuir a importância política da China, tornar os Estados Unidos um parceiro comercial relevante de todas essas economias, o que a gente sabe que é algo muito difícil. A China hoje é o principal parceiro comercial de mais de 120 economias no mundo. Isso é uma tarefa realmente muito complicada e não vai ser feita em nenhum, nem 2, nem 3 mandatos, né, americanos de presidentes republicanos. Mas o presidente Trump está com essa intenção, ele quer reverter o equilíbrio comercial e ele usa as tarifas como arma para obter essa reversão. O USMCA é, sem dúvida alguma, muito mais importante para o Canadá, né, para o Canadá do que para o próprio Estados Unidos, e muito ainda mais importante para o México também. E aí vamos comparar as negociações entre o México e os Estados Unidos, entre o México e o Canadá. Por que será que a Claudia Sheinbaum está conseguindo obter resultados mais interessantes, né, do que o Canadá, né, do que o McCartney? Por que será que isso está acontecendo? Será que isso tem a ver com a postura adotada desde lá do ano passado, né, até o momento? Inclusive, recentemente, o próprio McCartney anunciou
né, entendimentos comerciais com a China, né, num momento também de alta tensão comercial com os Estados Unidos, e agora eles estão renegociando o USMCA. E o Trump simplesmente sentou com eles, com os dois países, no 1º de julho, que era a data especificada ali para discutir a possível renovação, né, dessa área de livre comércio aí da América do Norte, e os Estados Unidos está sentado em cima e diz que, por hora, ele não tem interesse em estender, né, essa negociação e está levando em banho-maria. Em princípio, as negociações com o México caminham bem. O próprio Jameson Greer diz que até o final do ano ele entende que vai ser feito um acordo com o México, mas o Canadá, infelizmente, entrou numa outra rota, uma rota de colisão, que, na minha visão, é uma rota suicida. Deixa eu, ainda tenho um minutinho, Lorival, rapidamente. A China deu um recado forte em relação à proposta de guerra econômica total contra o Irã. O Trump vai ser obrigado a recuar? Vai. Aliás, ele nem conseguiu avançar nessa questão, né, que era a questão chave. Né? Se você quer ter um dia D econômico contra o Irã, você tem que estender sanções secundárias contra os bancos chineses, porque nem as refinarias já estão sob sanções. As refinarias chinesas que compram petróleo iraniano, que são 6, são chamadas de teapots, de bules de chá, de tão pequenas, regionais que elas são, e não, para elas é indiferente esse acesso ao dólar, elas têm no contexto financeiro chinês. Agora, os bancos chineses, obviamente, sim, são eles que irrigam a economia iraniana, né, com moeda forte para o Irã manter o nariz acima da água. Então, mas o Trump não tem a menor condição de enfrentar a China, né, que já sinalizou claramente, já suspendeu no ano passado licenças de minerais críticos, e aí a indústria americana simplesmente para, incluindo a indústria bélica.